Fala galera de banco de dados, mais uma aulinha, professor Frederico, curso de ADS, Instituto Federal Triângulo Mineiro, campus avançado, Beraba, Parque Tecnológico. Seguindo a estrutura da linguagem SQL, hoje a gente vai falar um pouquinho de DCL. Eu já comentei com vocês como é que funciona a estrutura da linguagem, e ela é composta por um conjunto de outras 5 linguagens, um conjuntinho, onde nós vamos ver cada um deles. Na última aula nós já falamos sobre DDL, Data Definition Language, e hoje nós vamos falar sobre Data Control Language. Tá? A Data Control Language é os comandinhos grant e revoke, que é utilizado para controlar, para autorizar a criação de objetos, para autorizar o que cada usuário pode fazer em um determinado objeto, quais ações podem ser tomadas. Ou seja, é conceder e revogar concessões, ok? Então a gente vai ver o que o grant faz, que é conceder permissões, ver alguns exemplos. Mesma coisa com o revoke, que é revogar essas concessões ou negar algumas permissões. Beleza? Bom, o grant ele foi feito para autorizar um usuário a executar ou setar uma determinada operação. Tá? Como é que é a sintaxe do grant? Você vai colocar o comando grant e vai falar o que esse usuário pode fazer, como, por exemplo, select, insert, update ou delete. Em qual objeto, ou seja, on qual objeto. Um exemplo aqui, uma tabela, tá? E aqui, quem que é o usuário que você está dando essa permissão. Então, um exemplozinho, se você der um grant e falar, olha, pode fazer insert, pode fazer select, pode fazer update, pode fazer delete. Aonde? Na tabela de clientes, o usuário Robson, por exemplo. Revoke, bem parecida a sintaxe. Ele vai restringir a capacidade de um usuário de executar algumas operações. Tá? Então, vamos seguir no mesmo exemplo. Ó. Revoke, insert, update e delete. Nesse caso aqui, eu estou dando insert, estou negando insert, update e delete. No exemplo anterior, a gente deu insert, select, update e delete. Se eu tirar o insert, update e delete, vai ficar só o select. Tá? Então eu permiti ao usuário Robson fazer tudo na tabela de clientes, e aqui eu estou negando insert, update e delete, deixando o usuário Robson fazer o quê? Simplesmente dar um select, simplesmente fazer uma busca. Ele não pode alterar nenhum tipo de dado na tabela de clientes. Ok? Então esses foram os exemplos para grant e revoke. Agora a gente vai simular um ambiente mais específico. A gente tem na base de dados Oracle o que a gente chama de table space. É como se você fizesse uma separação lógica dentro da sua base de dados. Você tem a base de dados como um todo, mas aí você precisa separar em algumas unidades lógicas. Vou dar um exemplo da nossa disciplina. Por exemplo, se a gente vier aqui no nosso SQL Developer, notem que eu tenho várias table spaces aqui, ou seja, várias bases de dados. A minha base que está instalada no meu notebook é uma só. Agora, eu separei em algumas table spaces e criei novas bases dentro dessas table spaces. Para quê? Espaços separados, reservados, para mim trabalhar coisas distintas. Por exemplo, essas bases aqui, que nós vamos utilizar durante o curso, algumas não mais, outras novas, mas através das table spaces eu consigo separar isso aí. Para que isso é interessante? Por exemplo, na tabela de almoxarifado, eu tenho, na base de dados almoxarifado eu tenho uma tabela de clientes. Do mesmo jeito que eu tenho uma tabela de clientes no pet shop, do mesmo jeito que eu tenho uma tabela de clientes na locadora, na lojinha, tá? E aí, se eu não fizer essa separação, eu não tenho uma tabela com o mesmo nome e com dados e colunas distintas. Tá? Ele não entende, é como se fosse uma base só. Então é interessante eu fazer essa separação. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de table space. Tá? A gente tem aqui um exemplozinho, criando a table space lojinha. Tá? Então eu vou usar da aula anterior o comando create, da aula de DDL.
Então, create, vou criar o objeto TableSpace e vou dar um nome para ela. Seguindo aquela lógica, né, vou informar que o objeto é um TBS, para mim só bater o olho lá e já saber que tipo de objeto que é aquele. É uma TableSpace e o nome dele é lojinha. Eu preciso informar onde é que esse arquivo, os dados, estão gravados fisicamente. Tá? Então eu vou lá na pasta que o Oracle cria na hora da instalação e crio lá, ó, tbd underline log de lojinha, ou seja, é a base de dados .dbf, né, que é o padrão, que estará armazenado aqui. Então ele cria automaticamente esse arquivo lá para mim. E eu estou informando que esse arquivo deve ser criado com 100 MB de espaço, de tamanho. Tá? E eu posso prever o que? Um alto crescimento de 10 em 10 MB, caso necessário, mas com no máximo 200 MB. E aí cada um vai fazer isso aqui de acordo com a sua necessidade. Por que eu criei com 100 MB, crescendo de 10 em 10, no máximo até 200? Porque as nossas bases de dados são pequenas. Tá? São só exemplos para a gente trabalhar e botar em prática o que a gente vê na teoria. Tá bom? E por fim do comando, isso aqui é um só, tá? Coloco um online, deixe ele ativo, tá? Para que eu possa utilizar. Feito isso, está criado um arquivo lá de banco de dados e eu posso utilizar. Para cada TableSpace, eu tenho que criar usuários ou simplesmente atribuir usuários a ela. Se eu for criar do zero, o comando create novamente e o tipo de objeto. Então, create user, e aí eu dou o nome desse usuário. Ok? Então, toda vez que você quiser criar um usuário, create user e o nome. Se quiser alterar um usuário, alter user e o nome. Se quiser excluir, drop user e o nome. Beleza? Como é que eu coloco uma senha para ele? Identify by e a senha. Ah, Fred, mas eu queria trocar uma senha. Identify by a senha to a outra senha. Beleza? Você fala qual que é o usuário que você quer e o tipo de senha. Qual que é aqui eu estou atribuindo o usuário a uma determinada TableSpace. Eu acabei de criar a TableSpace, TBS lojinha. Então esse usuário aqui eu estou atribuindo a ele. Eu falo para minha base de dados que a TableSpace padrão do usuário lojinha é a TBS lojinha. Então automaticamente estou atribuindo aquele usuário àquela TableSpace. E aí para todos os meus usuários eu preciso de uma TableSpace temporária. E aí a gente usa padrão do Oracle e a Temp. Beleza? Não precisa alterar. Bom, nesse momento aqui eu vou criar um perfil e adicionar privilégios de acesso. Ou seja, a partir daqui eu vou usar o comando grant para atribuir, né, privilégios. Se eu quiser tirar algum, vou utilizar o comando revoke, que a gente está vendo hoje. Tá? Por que eu criei partes distintas? A gente poderia criar tudo utilizando só um comando, ou separar e dar um grant para cada uma dessas opções. Mas o legal é você otimizar as coisas. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é criar um objeto role, que é uma espécie de perfil, ou seja, as regras. Tá? Então create role e eu dei um nome, perfil lojinha. Aí sim eu estou colocando um nome para que nós possamos identificar esse objeto facilmente, saber do que se trata. Então create role, perfil lojinha. Feito isso aqui, eu já criei o objeto perfil lojinha, que é do tipo role, que é um perfil. E aí, o que esse perfil pode fazer? Eu vou lá e falo o que ele pode. Eu dou um grant e falo as operações que esse perfil pode fazer. Ele pode criar um cluster, ele pode criar um link de base de dados, ele pode criar procedimentos, ele pode criar sessões, ele pode criar sequências, ele pode criar algum sinônimo, pode criar tabelas, pode criar qualquer tipo. Tá? Se eu quiser criar um tipo de dados, eu posso criar trigger e posso criar view com esse perfil. Tá? Então aqui, grant para todas essas operações, tá? E aí eu vou atribuir isso a quem? Todos esses grants a um perfil. Então, pode fazer tudo isso aqui quem estiver atrelado ao perfil lojinha. Bom, feito isso,
Aí eu vou atrelar o quê? Vou atrelar o meu usuário que eu acabei de criar a lojinha para esse perfil. Então, criado esse perfil uma única vez e dado essas permissões, eu posso vir aqui, ó, grant perfil lojinha, to usuário lojinha. Posso fazer isso para todos os usuários que eu quiser que tenha acesso àquela tablespace e a esse perfil. Ah, Fred, peraí. Se eu quiser colocar mais usuários na tablespace, default tablespace, eu vou falando quais são os usuários, beleza? Depois disso, eu consigo grant perfil lojinha to todos os usuários que eu quiser. Por quê? Porque esse perfil aqui foi criado dentro da tablespace lojinha. Outra tablespace não tem acesso, beleza? Então, feito isso aqui, nós já temos um usuário criado com permissões atribuídas, tá? Numa tablespace específica. Me falta agora simplesmente informar o que esse usuário pode fazer fisicamente com relação a espaço. Na minha tablespace tem lá 100 megas criados dentro de um determinado arquivo, gravado fisicamente no disco do meu notebook. Então eu venho aqui, ó, alter, vou alterar o usuário, o objeto usuário, de nome lojinha, com o que? Vou dar uma cota ilimitada na tabela TBS lojinha. Eu poderia dar uma cota do tipo, sei lá, 10 mega, 20 mega, sem problema nenhum. Tá? Nesse caso, eu estou dando uma cota ilimitada, por quê? Porque nós vamos trabalhar na disciplina com esse usuário lojinha dentro dessa tablespace e eu vou deixar o usuário lojinha criar tudo. Até porque eu dei bastante permissões para ele aqui no perfil. Ok? Então, moçada, isso aí é DCL.